Muito bom dia. Começa agora mais um Gabinete de Guerra com a análise do politólogo e especialista em movimentos extremistas José Filipe Pinto. José Filipe Pinto, muito bem-vindo. Bom dia. Decorreu este fim de semana na Suíça a Cimeira da Paz para a Ucrânia, que juntou 100 líderes mundiais. Houve uma declaração final, mas que não foi assinada por todos os participantes. Afinal, o que é que saiu de concreto desta Cimeira para a Paz? Muito bom dia, Bruno. Bom dia, senhores ouvintes. Saiu muito pouco, Bruno. A Cimeira não foi de paz, mas também não se limitou a ser mais um dos episódios mediáticos criados por Zelensky para manter a luta da Ucrânia no centro da discussão pública. Foi uma tentativa, a meu ver, de captar a adesão do maior número possível de países e organizações ao plano de Zelensky, o famoso plano de 10 pontos para a paz, ou seja, que esse plano deixasse de ser pessoal e individual e passasse a ser assumido no coletivo. Zelensky, apesar do tom do discurso final, sabe que o balanço não lhe foi totalmente favorável, ou pelo menos não tanto quanto desejava. Primeiro, não conseguiu a presença da China nem de Joe Biden, e houve países, aqueles que contam, que verdadeiramente não se fizeram representar ao mais alto nível. Segundo, ouviu vozes, sobretudo do mundo árabe e do mundo muçulmano, a assumirem publicamente que a presença de uma delegação russa era condição indispensável para o início das negociações. Terceiro, e muito importante, nenhum dos países dos BRIC subscreveu a declaração final. E esta limitou-se a repetir aquela que é, desde o início, a posição da ordem liberal do Ocidente. Portanto, se forem tomados em linha de conta os três critérios a partir dos quais o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa media o sucesso do evento, o copo ficou claramente meio vazio. Tal como aconteceu, e é importante digamos isto, relativamente à jogada de antecipação de Putin, porque Putin também não conseguiu, primeiro, tudo evitar uma presença de tantos países e organizações no evento. E segundo, aquele seu pretenso plano de paz não passa da repetição das ideias-chave com que, em julho de 2021, ele antecipou que iria intervir militarmente na Ucrânia. E era precisamente sobre essa proposta que lhe queria perguntar. O Kremlin afirmou que a Ucrânia devia refletir sobre essa proposta de paz do presidente Putin, uma vez, segundo o Kremlin, que a situação na frente está a piorar para as tropas ucranianas. E pergunto-lhe se essa é uma proposta para a Ucrânia levar a sério ou se temos aqui apenas mais uma jogada por parte do Kremlin e de Vladimir Putin. É mais uma jogada nitidamente, Bruno, porque eu li o documento, até porque o citei num dos meus livros, e a verdade é a repetição do quê? De que o povo ucraniano e o povo russo são o mesmo povo e que, portanto, afinal de contas, não há ali guerra nenhuma, que a guerra é uma invenção do Ocidente e, portanto, que Zelensky está ao serviço do Ocidente. E, mais grave ainda, tentando criar brechas no Ocidente, que a União Europeia está a ir a reboque dos Estados Unidos. O que aqui temos é o mundo de múltiplas ordens. E este mundo de múltiplas ordens está em luta. A ordem liberal liderada pelos Estados Unidos contra a ordem eurasiana liderada por Moscou e por Putin. Repare, Zelensky disse que a Rússia não estava preparada para ser envolvida num processo para a paz justa. E eu repito, paz justa. Eu analisei, continuo a analisar há muitos anos, os principais teóricos da guerra justa, não é da paz justa, da guerra justa, designadamente São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Cícero. E a minha tentativa é tentar mostrar que não há guerra justa. Quanto muito há guerra justificável em situações limites. As causas podem ser justas, mas não justificam a subida aos extremos. Eu nunca analisei a questão da paz justa. Não conheço o conceito, mas eu desconfio que nem Zelensky nem Putin estão preparados para ela, qualquer que seja o conceito. E porquê? Precisamente porque os 10 pontos de Zelensky ou a pretensa proposta de paz de Putin nada mais são do que um extremar de posições. Continuam presos às suas posições iniciais. E é evidente que sem cedências de parte a parte não haverá caminho para a paz. José Filipe Pinto, passamos agora para o Médio Oriente. As forças de defesa de Israel alertaram para o perigo dos ataques do Hezbollah poderem conduzir a uma escalada da guerra na região e que este grupo terrorista está a colocar em risco o futuro do Líbano. Existe um risco real de intensificação e de um alastrar do conflito devido a estes ataques do Hezbollah? Sempre houve. E mais do que isso, Bruno, em Israel a situação é muito confusa. Na verdade, Israel é um país democrático, é o único país democrático naquela zona. E num país democrático não há poder militar autónomo. O poder militar
está submetido, está subordinado ao poder político. O que há é a capacidade militar, que é uma coisa completamente diferente. Por isso não se entende que as chefias militares, ainda que invocando razões humanitárias, tivessem decidido uma pausa tática. Aliás, isso foi criticado, aparentemente isso foi criticado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que disse que Israel é um país com um exército e não um exército com um país. Exatamente, mas também há aqui uma outra interpretação, Bruno. É provável que estejamos perante uma jogada estratégica de Netanyahu para medir as reações internas. E como o Ben-Gvir classificou a decisão como má e estúpida e apontou para a admissão dos decisores, Netanyahu emendou a mão, fingiu que só tinha sabido da decisão pela comunicação social e reiterou que não havia alteração qualquer na estratégia israelita. A situação é muito confusa e, mais do que isso, temos a questão do Líbano, como disse muito bem, e preocupante também para a região é que na capital da Jordânia tivessem voltado as manifestações de apoio aos palestinianos de Gaza. Os governos desta região têm todos muito receio da Rua Árabe, porque sabem o que se passou na denominada Primavera Árabe, temem pela sua continuidade à frente dos respectivos países. E, portanto, o que aqui temos neste momento é um diálogo de surdos, num deserto de boa fé. E repare, só isso, a meu ver, é que explica que o Hamas, pela voz do Ismail Haniyeh, tenha dito que a resposta ao plano de Biden tinha sido uma resposta de grande seriedade, de grande flexibilidade, visando o acordo. Nós percebemos que entre a proposta de Biden e a resposta do Hamas são dois documentos completamente diferentes e que não há um meio termo possível entre ambos. José Filipe Pinto, muito obrigado pela análise. Um resto de bom dia. Um bom dia para si também, para os senhores ouvintes.